Olá, hoje a nossa Olá, entrevistada é a Gladys Berezovsky. Tudo bem, Gladys? tudo ótimo, Denise, como vai? Eu vou bem. Gladys, posso dizer que você é mais israelense do que brasileira? Pode dizer isso com boca cheia. Eu não é que eu sou, eu me defino até israelense e não brasileira. Não sei qual a definição de cada coisa. É que eu tenho 2/3 da minha vida em Israel e só uma pequena passagem pelo Brasil, que é o meu nascimento até 18 anos. Olha, E como eu já estou com 63 hoje, então eu digo que eu moro bem, mais em Israel e a passagem foi pelo Brasil. muito bom. E, bom, a gente, alguns anos atrás, uns bons tempos atrás, eu entrevistei você, que estava surgindo a Olim Brasil, que é uma ONG, né? E quanto tempo tem isso, mais ou menos? Você. Quando você me entrevistou, até hoje eu tenho ainda, né, o jornal impresso, eu tinha sido Isso. eleita presidente da filial de Jerusalém da OLEI, que é a Olhei, Organização Latino-Americana em Israel. certo, A OLEI é uma organização, apesar de ela se dizer latino-americana, tá? Ela é para hispanofalantes. Eu era a única que falava português lá. E certo. eles me ofereceram a entrada e eu criei dentro da OLEI o departamento brasileiro. E as coisas foram rolando, 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 até que eu decidi, depois de eu fazer o jardim de infância, o colégio, a universidade, o doutorado em questões de Aliyah e Clitá, eu decidi fazer o grito de independência e dizer: não, acho que os brasileiros precisam de uma organização puramente brasileira, que não dependa dos nossos hermanos, e podemos fazer parcerias, tudo, e junto, mas eu acho que os brasileiros devem ser atendidos em português, por brasileiros, que todas as impressões sejam em português, os sites, tudo em português, porque tem brasileiros que entendem espanhol, mas o brasileiro realmente prefere sempre ser atendido em português. Claro. Então, Isso, nós criamos. Bom, a história é que a gente, no início, eu criei junto com o Michel Abad o Beito Brasil. O Beito Brasil foi criado em 2014. é, Em foi o Peito Brasil que eu 2017, entrevistei você. não, tu não entrevistou, tu me entrevistou, pelo menos é o que eu me lembro, tu me entrevistou na Olei. Então foram duas vezes. Você até veio para o Talvez, Brasil? talvez, exato. Eu fui para o Brasil com o Beito Brasil. Em 2014, a gente criou o Beito Brasil. Em 2017, eu saí do Beito Brasil, porque o Beito Brasil continuava sendo o departamento dentro da OLEI. E eu queria uma organização não governamental, independente e que fosse registrada de acordo com as leis de Israel. E aí eu com alguns amigos meus, criamos o Olim do Brasil, que é o que a gente chama aqui em Israel a Mutar Reshumá, uma ONG registrada, eu não me lembro no Brasil, eu não sei no Brasil como é que se chama, CNPJ, uma coisa assim, tem É, um número, né? é E, CNPJ. e então, nós temos CNPJ, temos tudo direitinho de acordo com a lei em Israel e somos independentes. E o que que essa ONG, o Olim do Brasil, faz? Qual o serviço que ela presta para o brasileiro, de uma forma geral? Primeira coisa, primeira coisa, a gente começa a atuar antes ainda do brasileiro fazer aliar. O brasileiro que quer e cada vez aumenta mais de acordo com o nosso com a nossa expansão, o brasileiro vai nos conhecendo e sabe que aqui tem pessoas que moram em Israel já há bastante tempo. Eu sou a mais antiga, que eu moro aqui 43 anos, mas o pessoal que trabalha comigo é um pessoal que está
10 anos, 5 anos em Israel, e a gente atende aquele candidato a aliar, né, aquela pessoa que já está com pasta aberta na agência judaica, e a gente orienta ele como é Israel. Muitas coisas que na época que eu fiz aliar, nem o Sheliach fazia isso. Hoje em dia a gente prepara o brasileiro que vem para Israel como é o cotidiano, como é a vida cotidiana aqui. Ele vai chegar, como se faz para alugar apartamento, Gladys, eu estou com dificuldade de escolher a cidade, é a pergunta que eu mais recebo, a dificuldade de decidir para que cidade vai. Então, a gente conversa, eu tenho tido conversas com candidatos a aliar, conversas, assim como a gente faz ou com Zoom ou por WhatsApp, de várias horas, que eu explico exatamente, passo por passo, como funciona a vida aqui em Israel. É uma consultoria, né? Exatamente, é uma consultoria, às vezes passa a ser um coaching, até um coaching. É. Eu não sou nem consultora, quer dizer, eu aprendi com a experiência, eu digo assim, a minha experiência é a experiência de vida. Porque como eu estudei na universidade aqui, como eu me casei aqui, como eu trabalhei aqui, eu conheço todos os setores da vida de Israel e eu posso transmitir a minha experiência e o meu conhecimento. E o meu conhecimento de forma mais ampla também. Qual é o Então, perfil? Qual é o sim, perfil da pessoa que te procura? Idade, profissão, mais ou menos assim? geralmente de 40 a mais, 40 a mais, aquele que já tem uma bagagem muito grande no Brasil. O jovem sabe se virar na internet, né? O jovem ele abre, o jovem ele se larga muitas vezes e ele está pronto para o que der e vier. A pessoa de 35, 40 anos ou pessoas que já têm família com filhos, eles são mais cuidadosos, eles têm mais receio. Então, essas são as pessoas que me procuram, desde 35, 40 até 70 anos. E que eles têm, eu digo assim, a pessoa que tem uma bagagem muito maior do que o jovem. E eu digo não bagagem física, eu digo bagagem de Não, vida, entendi. Lógico. né? E que tem mais medo do futuro, do que vai ser e como vai ser chegar a um país estranho, porque mesmo que tenha visitado Israel como turista, não é a mesma coisa. Não. Chegar aqui, ter que alugar um apartamento, como se faz para alugar um apartamento. E o que eu sempre digo, Israel é diferente, assim como outros países são diferentes. Cada um com as suas Não é que características. não existe um país que é igual ao outro exatamente na questão de leis. Também a pessoa que vai para os Estados Unidos não sabe como se aluga nos Estados Unidos. Então, não adianta, no Brasil se aluga assim. Não, aqui é diferente. Não, não, eu não sei como se aluga no Brasil, nunca aluguei, eu vivia na casa dos meus pais, mas aqui eu sei, eu já aluguei 20 mil vezes na época que eu era estudante. Então, ou como funciona o sistema de ensino aqui, falam de... Eu tenho muito medo de falar em termos brasileiros, porque quando eu falo colégio público, diretamente a pessoa se liga ao colégio público brasileiro. E não é a mesma coisa. O termo é o mesmo, colégio público, mas não é a mesma coisa. Com certeza. O nível é outro. O nível é outro, a forma é tudo Tudo diferente, diferente. tudo diferente. Certo. E durante esse tempo que você... A ONG Brasil tem quanto tempo? O Olinda Brasil, desculpa. Tem O quanto Olinda tempo? Brasil tem 3 anos. Três 3 anos de anos. existência. É. Certo. Mas E... como tu sabe, o meu trabalho já tenho bastante sim, anos de claro. experiência. E como é que você tem visto essa onda crescente de brasileiros indo para Israel? Muitos estão indo em busca de quê? Porque a gente vê aqui que a Segurança. gente vive uma situação. Segurança, segurança e qualidade de vida. E isso você acha que é suficiente para fazer essa imigração?
Não, não é suficiente, mas é o mais importante hoje em dia para o brasileiro. Chegar num país que ele possa caminhar na rua tranquilo. A gente conhece os problemas do Brasil, não vamos esconder, né? Poder sair aqui, caminhar de noite sem se sentir seguros, e a qualidade de vida que isso está inerente naquela questão de ter medo de caminhar na rua, né? Uhum. Então isso já vem direto. Não é o suficiente, porque para fazer aliar tu tem que ter tu tem que saber que tu está vindo não está trocando de estado. Talvez no Brasil existam estados que são mais seguros. Então, se tu muda de São Paulo para talvez Curitiba, seja mais seguro. Eu não sei, ou para o interior do Brasil. Mas, mas aí tu está mantendo o mesmo, tu tá mantendo o Mesma mesmo cultura. padrão, a mesma cultura, o mesmo padrão, tudo igual. Aqui, quando ele chega, ele tem um choque cultural. Ele não sabe como se apresentar. Primeira coisa, o hebraico. Primeira coisa. Uma coisa é eu descrever para eles a importância de eles aprenderem hebraico antes de virem para cá. Ah, Gladys, aqui eu estou na Kita Gimel, eu estou no nível Dalet, E quando chegam aqui, eu vou te dizer que é a mesma experiência que eu tive 43 anos atrás. Eu saí do Brasil depois de um ano de Shnat, pelo Dror, e mesmo assim, eu cheguei aqui, eu tive um choque. Eu pensei que eu vinha com um hebraico muito bom, mas quando tu entra na vida real, que para mim naquela época era entrar na universidade, e para o pessoal que vem para cá, eu digo os jovens, mas a gente falou lá, né, da faixa etária de 40 mais, o pessoal tem que entrar numa entrevista de trabalho e se dão conta que com todo o hebraico que eles fizeram o PAN antes de vir, ainda não é suficiente. É uma língua, E né? É o como aprender o susto português desde a infância até a idade adulta. Não é uma coisa que você exatamente. aprende em um ano, 2 anos. E o pessoal muitas vezes não tem vontade de engatinhar. Sabe como eu descrevo o processo de aliar para Israel como renascer, o renascimento de uma pessoa. Ela cresce no início, ela é muito dependente da mamãe, né? Do peito da mamãe. Então ela quer receber toda a atenção, o Oleh Hadash. Para isso a gente está aqui, mas existe uma diferença porque são adultos, não são crianças. Esses adultos têm que aprender mais rápido do que uma criança aprende, mas ele não tem paciência de engatinhar e começar a caminhar. Ele quer direto começar a correr. E aí ele cai. E quando ele cai, muitas vezes é difícil levantá-lo. E aí, muitas vezes, ele abre mão e diz, eu quero voltar para o Brasil. O processo é devagar. Devagar, mas tem que ter muita autoconfiança. Eu vou conseguir. Antes de tudo, eu vou aprender hebraico. Eles têm o estado... A língua, eu acho que todo mundo que eu escuto, que eu converso com as pessoas, é unânime. Todo mundo É diz: unânime. Exatamente. estude hebraico porque não tem outra possibilidade. Não adianta você falar Não tem. inglês, Não. que não O é o inglês inglês, vai a te língua é o hebraico. O inglês vai te ajudar a ir no supermercado, o Sim. inglês vai te ajudar a entrar numa instituição governamental, assim, para quebrar o galho. O inglês te quebra o galho. O hebraico é a vida. É tu saber ir para uma entrevista de trabalho, o que o ser humano precisa para viver. Ele precisa, antes de tudo, trabalho para se sustentar. Então, para ir numa entrevista de trabalho, tu precisa. O pessoal muitas vezes me pergunta: posso conseguir trabalho em inglês? Eu vou te dizer, às vezes eu sou muito radical com isso e eu digo não. Claro que existem trabalhos, mas imaginem que nós temos uma aliança muito grande dos americanos e que os trabalhos que precisam de inglês, que é Não, suficiente com inglês, os americanos são concorrentes do brasileiro. com certeza. Em high-tech,
um colega meu me explicou muito bem, high-tech tu pode ir numa empresa que é de high-tech e falar inglês, uma multinacional, qualquer. Mas na hora de tomar cervejinha no bar, e tu é o único que não fala hebraico, a galera não vai começar a falar em inglês porque tu tá sozinho ali. Até pode começar falando inglês, mas diretamente já passa para o hebraico, sem eles sentirem, porque é a língua. É a língua. Imagina que tu tem aí no Brasil uma galera de amigos, vocês vão todos e tu traz um israelense para. Não vão falar em. Todos os teus amigos não vão falar inglês para o israelense entender. No início até faz para treinar o inglês, depois Exato. acaba mas esquecendo. Exatamente. Na conversa que vai se tendo no barzinho, já começa a conversinha entre dois em português. Eu vejo quando o meu marido tem reuniões do trabalho dele, tem jantas, eu digo, eu não vou. Vocês vão falar inglês todo o tempo e eu vou estar por fora. Então, é isso. Para te inserir numa sociedade, qualquer sociedade, não é só a sociedade israelense, tu tem que falar a língua que se fala no país. Senão tu boia. Você sabe quantos brasileiros hoje estão em Israel? Tem uma ideia, mais ou menos? Sim, eu fiz uma pesquisa sobre os Olim. Desde 2015, até 2015, existiam 10 mil brasileiros em Israel registrados na Embaixada Brasileira. É o único órgão que registra brasileiros, é a Embaixada Brasileira, porque no momento que o brasileiro chega em Israel, ele é registrado como israelense. Ele é registrado no Misrad HaKlitá, no Ministério de Imigração, da onde que ele veio. Mas esses dados não existem desde, quer dizer, não temos eles desde 1948. Temos em partes de tempo, né? Então, até 2015, a Embaixada Brasileira tinha 10 mil brasileiros registrados. De 2015 para nos últimos 5 anos, fizeram aliar quase 5 mil brasileiros. Então, em torno de 15 mil. Em torno de 15 mil é o número de brasileiros. É um bom e eu número, vou te dizer, é muito pouco. Pouco? O Brasil, sabe quantos argentinos tem? Não. Ou latino-americanos, em geral. Eu digo argentinos porque eles são a maioria dentro dos latino-americanos, né? Não contamos peruanos, os uruguaios. Os uruguaios passam a ser argentinos quando chegam aqui. Porque eu tenho um amigo uruguaio que ele tem que me lembrar todo o tempo que ele não é argentino. Eu chamo ele de argentino, mas ele diz que ele não é argentino. São 100 mil latino-americanos. Nossa! Desde 48, tá? Não é à toa que existem muitos kibbutzim de argentinos ou dos latino-americanos, e somente existiu um kibutz brasileiro, que era o Bror Heil. Tem brasileiros em todo que é kibutz. Não existe mais? Mas... Hã? O kibutz brasileiro não existe mais? Não. Eu posso dizer que não. Ele continua com o nome, né? O kibutz brasileiro, mas hoje em dia quem tem um grupo muito pequeno como eu fui da Tnuá, do Dror Abonim, eu conheço o pessoal mais antigo que está lá. Tem um grupo muito pequeno do pessoal da minha idade lá que ficou. Mas o kibutz, como kibutz, já não é mais um kibutz socialista, ele é uma comunidade que moram juntos. Poucos kibbutzim continuam na forma original que existiam antes, que foi no início do Estado, né? Existem kibbutzim jovens, kibbutzim que jovens estão criando, que querem voltar aos antigamente. Tá? Que são kibbutzim muito, muito jovens, perto de Eilat. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho que mora lá, que eles estão voltando às raízes. Tem kibbutzim que ainda mantém o refeitório, mas o refeitório, a pessoa paga a refeição dela, porque antigamente era
era uma de jogar lixo fora, era uma de jogar comida fora. Hoje em dia, aquilo que ele paga, ele come, e ninguém vai pegar mais e pagar mais. Então, no próprio refeitório tem a caixa, como no Brasil, que tem por quilo. Aham. Então, não tem kibbutzim que tem isso, tem kibbutzim que cancelaram totalmente o refeitório, o Cheder Ochel. Uhum. Os kibbutzim mais tradicionais, digamos, que manteram um pouco do que foi o passado, são os religiosos, kibbutzim religiosos. Eles são os mais, digamos, dentro daquele socialismo kibbutziano que existia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um grande atrativo, né, das pessoas em relação a aliar é exatamente essa que você falou, que é o mercado de trabalho, que sempre se diz que existe trabalho para todos. Eu sempre me pergunto, né, Israel é um país tão pequeno e quanto mais pessoas vão chegando aí e tem trabalho para todo mundo e não há, assim, eu sei que a taxa de desemprego antes da pandemia era 3% mais ou menos. E hoje em dia, com a pandemia, está quase 30%. Eu pergunto a você o seguinte: é fato que existe emprego para todos, e nesse momento de crise, que eu também li que isso vai ser um período entre 4 a 5 anos para a economia voltar. Isso ontem eu tive essa informação de uma pessoa daí de Israel, que é uma Uhum, pessoa que tem conhecimento. Logicamente uhum, que a economia em Israel é diferente da economia no Brasil, claro, nem se fala, nem vamos entrar nesse mérito. Mas, assim, uhum. como é que funciona isso na prática? A pessoa chega aí, ela é encaminhada para o emprego, ela tem realmente essa colocação dentro do próprio perfil dela. Fala um pouco sobre isso. Olha, primeira coisa, a gente já falou do hebraico. Vamos dizer que a pessoa fez um bom PAN e ela sabe hebraico. Uhum. O Ministério de Imigração tem um convênio com uma empresa de RH que se chama Maof, e eles têm a obrigação, o que o Maof fechou com o Ministério de Imigração, é que eles têm a obrigação de encontrar trabalho para o Oleh Hadash. Tá? Para os Olim Hadashim profissionais, como engenheiros, médicos, aí eles não precisam dessas RHs. Eles não precisam. Nos jornais está cheio. Eu vou te dizer, eu participo de um grupo de WhatsApp não sei se você se lembra do Kiki Rosenborg, que ele foi Claro, Sheliach no Rio. claro, O claro. Kiki, pois é, o Kiki foi, inclusive, entrevistado por muitas estações de rádio e televisão aqui, porque ele abriu um grupo de WhatsApp com anúncios de trabalho. Olha que bacana. E, eu tô nesse grupo só para ver, ele está sempre publicando anúncios de trabalho também para profissionais, engenheiros e médicos geralmente é de planos de saúde. Eu acho assim, trabalho tem. Eu vou te dizer uma coisa que Israel tem que eu não sei, quem é religioso, eu sou uma pessoa crente, mas não religiosa, poderia dizer assim, na época que nós estamos em crise, sempre vem uma mão de algum lugar, tá? E nos dá um up. Hoje eu li hoje que foram abertos 250 mil pastas de aliá. No momento que o Estado foi o que aconteceu na época dos russos, nos anos 90 do século passado. No momento que o Estado está para receber uma quantidade tão grande de olim, já começam os projetos a serem feitos nas áreas de construção. O que muita gente pensa que o Oleh Hadash, como que o Oleh Hadash tem trabalho para todo mundo? Tem trabalho para todo mundo. Por quê? Porque essa onda de aliar,
obriga o Estado a construir mais. Então, no momento que ele constrói mais e mais cidades e mais bairros, tá? Porque hoje não tem moradia, digamos, vamos dizer assim, em forma geral, né? Tá? Digamos que não tenha moradia para 250 mil olímpicos que cheguem em um dia aqui, como que aconteceu nos anos 90 com os russos, que tiveram que colocar eles em caravanas e imediatamente era o Sharon naquela época, ele começou a construir, construiu e cidades se duplicaram de número de habitantes. É a mesma coisa agora, cidades novas estão sendo formadas, bairros novos, lugares, ainda tem muito território para construir aqui. Então, no momento que Israel está esperando por uma aliá de 250 mil olim no próximo ano, nos próximos 2, 3, 5 anos, acho que falaram de 5 anos, são 50 mil olim por ano, precisa de mais construção. Construção leva a emprego para engenheiros, arquitetos, pedreiros e tudo isso. No momento que se constrói uma cidade nova ou um bairro novo, precisa de colégios, precisam de planos de saúde, precisam de médicos, precisam de Toda uma tudo. estrutura. E toda uma estrutura de como se faz um novo, como, por exemplo, eu aqui moro, né, que eu te disse que eu moro numa cidadezinha, quando eu e o meu marido nos mudamos para cá, a casa a gente construiu, tá? Era um bairro zerado, não era só terra aqui, não tinha bairro, tá? E nós construímos junto com todas as casas que são meus vizinhos aqui, somos 300 casas, construímos todos no mesmo momento. No momento que construíram esse bairro com 300 famílias, surgiu um novo colégio aqui perto, que eu fiz parte da comissão criadora do colégio, como mãe, né? Como no conselho de pais. Então surgiu o colégio, surgiu o armazém que eu tenho aqui em cima, surgiram. Agora eu estou falando de 300 famílias. Imagina uma cidade com 50 mil. A cidade de Ashdod duplicou e triplicou o número de habitantes dela quando chegaram os Olim da Rússia, que eram 1 milhão. E eles gostam muito de Ashdod. Se falar Ashdod é russo, sim, tem muitos russos em Ashdod. Então, imagina a quantidade de infraestrutura que precisaram fazer, e isso tudo gera trabalho. É verdade. Então, nós estamos numa época de crise econômica, sim. Ontem eu li que o ministro de Economia disse que estamos numa crise econômica muito grave, que Israel nunca teve. Eu não sei se Israel não tive aqui na época da Tzena, dos anos 60, eu tive aqui na época dos anos 80, que sim, estava numa crise muito feia, e Israel continuou em pé, as pessoas continuaram trabalhando, claro que tem mais desemprego, mas Israel não pode se dar o luxo de ficar numa crise dessas durante muito tempo. Justamente a minha teoria, que eu digo, um país que está ameaçado 24 horas por dia de ser atacado por uma guerra, seja do Líbano ou seja do Hamas, não pode se dar o luxo de estar enfraquecido economicamente. Um país que não tem ameaças de fora, sejam ameaças comerciais ou sejam ameaças de guerras físicas, não pode se dar o luxo de ter que o cidadão, que é aquele que defende o país, esteja inseguro economicamente. Eu confio muito no Estado de Israel, apesar de que eu não gosto desse governo, confio também no governo, apesar de tudo, e eu acho que sim, vamos nos recuperar de tudo isso. Bom, os países fortes vão se recuperar. Sim, Israel está incluído nisso, graças a Deus. Tá ótimo. Querida, muito obrigada, Denise, por essa oportunidade. Estou sempre abrindo o Nosso Jornal do Rio para nós.
E muito sucesso e se Obrigada. cuidem aí no Brasil. Como diz a Dani, sobrevivam. Isso aí. Um beijo.